do Cruzeiro. O Cruzeiro tem uma estreia dura contra o Barcelona lá em Guayaquil, né? Quem traz informações do Cruzeiro pra gente é a Maria Cláudia Bonucci. Fala, Bonucci! Oi, amigos, muito boa noite para vocês, para todo mundo que está ligado com a gente aqui no Troca de Passes. O Cruzeiro está pronto para a estreia na Libertadores. A equipe finalizou a preparação para o jogo contra o Barcelona de Guayaquil na tarde dessa segunda-feira aqui no Equador. O último treino foi no estádio do Emelec, que é o maior rival do Barcelona, mas foi um treino fechado, a gente não teve acesso e nenhum jogador deu entrevista também aqui no Equador antes da estreia. O Cruzeiro está por aqui desde a noite de domingo e chegou com 2 desfalques na delegação, né? 2 jogadores de meio de campo. Um deles, o Wallace, que foi cortado pela diretoria do Cruzeiro depois de um ato de indisciplina. Segundo o Cruzeiro, ele desacatou uma norma de conduta do clube ao desrespeitar um companheiro. O Cruzeiro não entrou em detalhes no que teria acontecido, mas de acordo com as nossas apurações por aqui, o Wallace teria criticado companheiros em um grupo de troca de mensagens. Ele estava com a delegação para embarcar para o Equador em São Paulo, mas foi cortado lá mesmo e retornou para Belo Horizonte. Quem também estava em São Paulo e voltou para BH foi o Lucas Romero, mas nesse caso por questões físicas. O Cruzeiro fez um treino em São Paulo antes de embarcar. O Romero sentiu a coxa e o departamento médico entendeu que era melhor que ele retornasse para Belo Horizonte para passar por exames e já iniciar o tratamento. Por conta dessas 2 ausências, o Cruzeiro trouxe às pressas nessa segunda-feira aqui para Guayaquil o Japa, né, também meio-campista, já se juntou à delegação, está apto, né, para atuar amanhã contra o Barcelona de Guayaquil. A estreia vai ser às 9 da noite no horário de Brasília, 7 horas da noite aqui no Equador. A gente está 2 horas atrás de vocês. É a volta do Cruzeiro à Libertadores depois de 6 anos sem disputar a competição. Um abraço. Valeu, Bonucci, obrigado. Bom trabalho pra você aí. Não pode um time do tamanho do Cruzeiro ficar 6 anos sem jogar Libertadores, né? É muita coisa. Aqui no Brasil você tem... O Brasil tem muita vaga, mas tem muito clube com tamanho, né? Mas 6 anos. Mas 6 anos é bastante coisa, né? Para um time desse quilate. Vamos trazer aqui a provável escalação do Cruzeiro para essa estreia na Libertadores lá contra o Barcelona de Guayaquil. O Cruzeiro deve ir com o Matheus Cunha no gol. O Cauã Moraes na direita, né? Ele está aparentemente tomando a posição do William, essa dúvida ainda. A zaga com o Fabrício Bruno e Vidalba e o Kaique. Agora a lateral de seleção, Kaique, isso, na lateral esquerda. Meio campo com o Lucas Silva ou o Matheus Henrique. Há a possibilidade do Lucas Silva iniciar o jogo. Acho que é uma questão da que a gente falava da proteção defensiva. Prudente. Porque o Lucas Silva é um jogador que dá naturalmente mais proteção e acho que é o que o Cruzeiro precisa nesse momento. Para jogar ao lado do Gerson ali. Na direita, Cara, essa escalação aí, eu ia de Otávio, arriscaria mesmo. O problema é que é um jogo de Libertadores fora de casa. E colocar o Otávio num jogo de Libertadores fora de casa, se ele cometer um erro, pode ser que a carreira dele seja queimada. Mas eu acho que não é o caso. Os torcedores não vão crucificar o Otávio se caso ele falhasse lá, porque vão crucificar o Matheus Cunha mais ainda, porque a gente não tá aguentando mais o Matheus Cunha no gol do Cruzeiro, que não pega uma bola, tudo que chuta é gol. O William já não precisa nem falar, a gente torcedor já tá cansado, saco cheio já do William. Ele tá jogando pelo Cruzeiro, não é nem ser reserva, ficar no banco, a gente não quer ele mais jogando pelo Cruzeiro, tanto ele quanto o Matheus Cunha. A gente já tá de saco cheio desses 2 jogadores. Matheus Henrique ou Lucas Silva, igual o comentarista disse, e é melhor ir de Lucas Silva para uma proteção defensiva, porque jogou Gerson e Matheus Henrique contra o São Paulo e a gente não teve proteção nenhuma defensiva. Lucas Romero está fora dessa partida de hoje à noite, então ia melhor de Lucas Silva, porque Matheus Henrique, além de não ter marcado nenhum jogador na partida passada contra o São Paulo, errou tudo que colocou o pé, errou tudo que tentou, errou, driblou onde não era para driblar, tomou decisões péssimas que colaborou para a vergonha e o vexame que o Cruzeiro fez na partida contra o São Paulo. Eu iria de Wanderson ao invés de Arroio pela marcação, mas pelo que eu vi os comentaristas dizendo que o Barcelona de Guayaquil é um time que se defende mais do que ataca, então pode ser que o Cruzeiro tenha que propor jogo mesmo estando jogando fora de casa e o time possa jogar no ataque, mas
Pela fase que o Cruzeiro tá vivendo, eu arriscaria ir de Wanderson e entrava com o Arroyo no segundo tempo, se caso dependência do placar tivesse 0-0 ou o Cruzeiro estivesse perdendo, pro Arroyo chegar e quebrar as linhas de marcações, pois ele é um jogador mais com drible individual. E ali não precisaria nem mexer em nada. Christian, sem dúvida, titular, não precisa nem questionar. Matheus Pereira, Caio Jorge, são jogadores excepcionais que têm ajudado o Cruzeiro bastante e não está numa situação pior do que está hoje. Então, eu iria de Otávio no gol, Cauã Moraes, Lucas Silva e Wanderson. Esse seria a minha opinião e meu time titular para estar estreando na Libertadores hoje à noite. Dúvida entre o Arroyo e o Wanderson, na verdade eles vão para a esquerda, né? E o Christian que joga na o Christian tem jogado na esquerda quando joga o Arroyo. Se for o Wanderson, o Wanderson vai para a esquerda. Matheus Pereira e Caio Jorge, esse o provável Cruzeiro. O Cruzeiro precisa ganhar uma estabilidade, né? Estabilidade. Não conseguiu até agora. Acho até que não teve bons momentos contra o São Paulo. Incrível isso, né? Parece maluquice dizer isso, mas é a verdade. Em 7 minutos do segundo tempo poderia ter empatado o jogo. Ele sai de um 2-2, né? Para um 3-1. O problema é que tomar gol é fácil tomar gol, né? E quando você não domina as duas áreas, para ganhar o jogo é mais difícil, né? Assim, não sei se dá tempo de entrar no debate porque está corrido, né? Mas o Matheus Cunha tem sido muito criticado, né? Pelas suas atuações. A culpa não é só dele, é culpa de um sistema defensivo que não o protege, que também tem falhado bastante, coisa que não tinha falhado o ano passado. Eu acho que o sistema defensivo do Cruzeiro exige uma atenção maior do Arthur Jorge, pensando também em proteger o Matheus Cunha. A contratação do Matheus Cunha, na minha opinião, não era para agora ele já ser titular. A lesão do Cássio fez com que antecipasse esse processo. Isso aí também é assim, né, Ramon? Quando você contrata alguém, você tem que contratar pensando que ele vai jogar em algum momento, né? Tudo bem. E as lesões, elas Mas o goleiro acontecem. É mais difícil disso acontecer. Um jogador de linha, não. O Matheus Cunha, para mim, na minha opinião, foi contratado para ser preparado para ser um substituto natural do Cássio daqui a 1 ano e meio, daqui a 2 anos. Aconteceu agora, tudo bem, ele precisa melhorar o desempenho dele, sim, e tenho certeza que vai trabalhar para isso. Agora, culpá-lo, jogar tudo na conta do Matheus, para mim, eu não concordo. Eu acho até uma covardia. Você acha que estão jogando na conta dele? Então, pelo que eu leio, pelo que eu vejo, sim. Estão jogando muito na conta dele. O Mansur, Não tudo na conta dele, a gente discorda, porque o Willian também, pelo amor de Deus, o Willian tem uma colaboração muito mais grande do que o Matheus Cunha, porque mesmo com o Cássio no gol, o Willian já vinha falhando já e fazendo com que o Cruzeiro tomasse gols. Então, o principal que a gente culpa mesmo é o Willian nessa lateral direita, porque não dá mais para jogar com o Willian. E o Matheus Cunha também tem colaborado, porque algumas bolas fáceis têm ido do gol e ele não tem sido preparado, não está preparado para assumir uma vaga de titular do Cruzeiro. A estreia, né? Jogar no Equador contra o Barcelona. O Barcelona é um time frequente de Libertadores, né? Tá acostumadíssimo, tem chegado em semifinais aí nas últimas edições. Era melhor ter uma estreia mais mansa, né? Pelo menos não tem altitude, né? Não. O Guayaquil não tem altitude. Tem a questão de clima, né? Um pouco mais... É um clima diferente. Mas assim, o Arthur Jorge, ele... Quando faz a grande campanha dele no Botafogo, ele já começa na segunda rodada de uma fase de grupo de Libertadores. Contra a LDU. Contra a LDU, ele perde esse jogo, o Botafogo larga de 2 derrotas para virar o campeão da Libertadores. Então, ele conseguiu ajustar um carro em movimento. Reagir, né? Então, ele tem material humano para fazer isso do Cruzeiro. E acho, e por mais paradoxal que pareça, eu acho que mesmo no jogo com o São Paulo, mostrou com bola, a forma como tenta pressionar o adversário na frente, já são algumas coisas que ele está colocando e acho que tem ali bons sinais. Vamos esperar. É tudo muito precoce, o Cruzeiro resolveu recomeçar o trabalho com o ano andando. Mas tem material humano para uma ótima campanha. O Bruno Ferreira manda aqui na nossa hashtag, Mansur. Diniz, Matheus Cunha não. Só pega a bola dentro do gol. Breno Dallariva manda aqui, Cruzeiro no início péssimo de temporada, tem que focar no brasileiro. Abraços, Filipão, tamo junto. Não é fácil. E tem aqui a Manu mandando que o troca de passes vai virar tosse de passes.
Por culpa sua. Vamos dar folga, a direção, vamos dar folga pro Diniz e pro Mansur, ou distribuir um xarope. Mas hoje eu tô melhor, hoje eu tô uma vez só, o programa inteiro. Tá bom, estamos melhorando. Pastilhinha de hortelã. Mas olha só, se for assim, não vai ter quem trabalhe, porque tá todo mundo com tosse por aí, não tá isso? Não, tem um sul, o Rio de Janeiro tem, aí o Rio de também. Janeiro tem muita Vejo gripe. meus amigos assim, não é geral com tosse, aí em casa a molecada tem. Eu venho de Covid. Pois é, ainda tem isso. Não é fácil não, viu? Se você chegou até aqui, deixe seu like, se inscreve no canal e bora para mais conteúdo do Cruzeiro, hein?